Nvidia em queda, comprar ou vender. A Nvidia encontrou compradores depois de uma forte correção, confirmou gatilho técnico no método Universo Investidor e iniciou uma recuperação. Quem comprou próximo desse gatilho já está no lucro e agora precisa saber onde realizar. Mas quem ainda está de fora precisa tomar cuidado. O preço já percorreu uma parte importante do movimento e está se aproximando de uma região de resistência. Por isso, neste vídeo, investidor, eu vou responder duas perguntas. Para quem ainda não comprou, onde existe uma boa entrada? E para quem comprou mais abaixo, onde realizar parte do lucro e como administrar o restante da posição. Vou te responder isso direto no gráfico. Sobretudo, seja bem-vindo ao canal Universo Investidor. Aqui nós analisamos ações americanas com critério, buscando boas estratégias, boas oportunidades e estratégias capazes de gerar rentabilidade sem deixar de proteger o seu patrimônio. Se você quer acompanhar nossas próximas análises e aprender mais sobre como investir na Bolsa Americana, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Agora vamos para a análise da Nvidia. A Nvidia entrou no nosso radar por dois motivos importantes. O primeiro é que o universo investidor busca empresas sólidas que possam oferecer oportunidades de rentabilidade e contribuir para o aumento do patrimônio por meio do swing trade. Não analisamos uma ação apenas porque ela é conhecida, porque está subindo ou porque virou assunto no mercado. Nós procuramos unir três elementos: uma empresa de qualidade, uma oportunidade identificada no gráfico e um plano claro para entrar, proteger o capital e realizar o lucro. Segundo motivo foi o pedido de um inscrito do canal, o Fabrício. Ele pediu que fizéssemos uma análise da Nvidia para identificar se depois dessa correção a ação ainda apresenta uma boa oportunidade. Então eu atendi o pedido do inscrito, aplicamos o critério do método Universo Investidor e encontramos uma situação interessante para dois públicos, quem ainda está fora e quem já comprou mais abaixo. Para chegar a uma conclusão, avaliamos quatro pilares principais. Primeiro, a qualidade e a situação financeira da empresa. Segundo, o cenário externo, incluindo o setor e os principais riscos envolvidos. Terceiro, a estrutura das tendências e o comportamento do preço. Quarto e último, o risco assumido em comparação com o retorno possível. Depois dessa avaliação, a Nvidia recebeu nota 7.8 de 10 e foi classificada como uma oportunidade moderada, ou seja, reprovado no padrão de qualidade Universo Investidor. Meu amigo. Mas essa classificação não significa que a Nvidia seja uma empresa moderada. A Nvidia continua sendo uma companhia de grande qualidade e uma das principais empresas ligadas à inteligência artificial e à computação acelerada. A classificação representa a qualidade da oportunidade que o gráfico oferecia naquele momento. Observando o gráfico, percebemos que a Nvidia via de um movimento de alta, ou seja, a tendência primária dela é uma tendência de alta. Se diminuirmos um pouco aqui, vamos ver que a tendência secundária é uma tendência de baixa, ou seja, existiu correção da Nvidia aqui, mas neste momento ela encontrou uma resistência. Eu marquei esse ponto de resistência aqui para identificar melhor, para vocês identificarem melhor, mas perdeu força e entrou em correção. O preço iniciou uma sequência descendente até alcançar esse ponto de resistência de 190 a 193, que é esse ponto aqui, embaixo, 190 a 193. Deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar. Então esse ponto entre 190 e 193 foi o local onde a Nvidia alcançou um suporte. E foi nessa região, pessoal, que os compradores começaram a reagir, mas encontrar o suporte não significa que devemos comprar imediatamente. Uma ação pode tocar um suporte, apresentar uma pequena reação e continuar caindo logo depois. Por isso, dentro do método Universo Investidor, nós aguardamos uma confirmação específica antes de utilizar a entrada. Tem uma regra básica que eu utilizo sempre: sem o gatilho de reversão, não entre na operação. Neste caso, tivemos a defesa da região entre 190 e 193. Depois, o comportamento do preço começou a demonstrar que os compradores estavam reagindo. Entretanto, uma simples reação ainda não seria suficiente para realizar a entrada. Observe que quando a ação teve uma série de fundos descendentes, encontrou um determinado fundo e sofreu uma reação dos compradores, ele veio subindo e encontrou uma resistência. Resistência essa que o mercado voltou, reagiu novamente e tocou na resistência. Eu marquei esta linha aqui como base de resistência para você identificar o seguinte, que anteriormente essa resistência ela ocorreu uma vez, duas vezes, três vezes e pela quarta vez essa resistência reagiu e o mercado sucumbiu e voltou a descer até os 190 e reagir novamente. Com isso, nós aguardamos o aparecimento de um gatilho técnico próprio do método Universo Investidor. Esse gatilho é utilizado para verificar se a reação apresenta característica compatível com uma possível reversão.
Ou seja, neste ponto aqui, neste ponto aqui, foi o gatilho técnico que nós utilizamos para identificar uma possível reversão. E a confirmação aconteceu aproximadamente entre 196 e 197, que é essa região aqui, de 196 a 197. Neste momento, existia uma combinação favorável entre confirmação técnica, risco controlável e espaço disponível até a próxima resistência. Quem entrou nessa região realizou uma entrada coerente com o método Universo Investidor, mas existe outro fator fundamental. Então, investidor, mesmo depois dessa confirmação, o preço precisa permanecer em uma região favorável para a execução. Quando a ação avança demais, o gatilho pode continuar válido, mas a relação entre risco e retorno deixa de oferecer a mesma vantagem. E foi exatamente o que aconteceu com a Nvidia. Os critérios completos que eu utilizei para identificar e confirmar a entrada na Nvidia faz parte do treinamento Dominando a Bolsa Americana. Neste treinamento, eu vou apresentar passo a passo como aplicar o método Universo Investidor para análise de qualquer ação, identificar as entradas, administrar a operação, proteger o capital e planejar a realização do lucro. Este curso ainda está sendo preparado e será lançado em breve, por isso, para acompanhar o lançamento, inscreva-se no canal Universo Investidor e ative as notificações, assim você não perderá quando o treinamento for lançado. Voltando para o nosso gráfico, eu lanço a pergunta, mas quem ainda está de fora deve comprar? Depois da confirmação do nosso gatilho técnico, a Nvidia continuou avançando e chegou a uma região de 200 a 201 dólares, que é essa região aqui. O problema é que a primeira resistência relevante está localizada aproximadamente a 204,50, que é exatamente essa região que eu marquei, nossa linha de resistência, que possivelmente virará um suporte caso essa região seja rompida. Isso significa que uma parte importante do espaço até a primeira barreira já foi consumida. Quem comprar agora poderá assumir praticamente o mesmo risco de quem entrou em 196, mas terá um potencial de retorno menor até a resistência, ou seja, vai ter aproximadamente 1,8%. Né? Se você reparar, o overnight já está com 201, então vai ter um pouco menos. Se o mercado abrir nessa região aqui, nós vamos ter só até a próxima resistência 1,5%. Ou seja, não é vantagem entrar nesta posição. Você estará comprando numa região que possivelmente os vendedores podem reaparecer. Minha decisão, portanto, é: eu não compraria Nvidia no preço atual. A entrada mais favorável já aconteceu. Comprar Nvidia agora seria correr atrás do preço perto de uma resistência. Para considerar uma nova entrada, eu aguardaria uma dessas duas possibilidades. A primeira seria um retorno controlado a uma região de 196, que é a região inicial, onde Nvidia começou, acompanhado assim de uma nova defesa compradora e de uma confirmação do nosso método. A segunda seria um rompimento considerado na região de 204,50, que é a região aqui que eu marquei o nosso próximo, a nossa próxima resistência, que se romper virará um suporte, seguido de sustentação acima dessa faixa. Não compraria apenas porque o preço ultrapassou a resistência. Esperaria o gráfico demonstrar que a antiga resistência realmente conseguiu se transformar em um suporte. Agora, para o investidor que já comprou no gatilho de 196 e 197, aí sim a história muda. A situação fica totalmente favorável. A operação já está positiva e está se aproximando da primeira região importante de decisão. A região entre 204 e 205 funciona como uma zona de resistência, né? Não como uma linha exata. Quem entrou nessa região está acumulando mais ou menos aí 5% de valorização. Por isso, é preciso observar o comportamento e o preço dentro dessa faixa. Dentro do método Universo Investidor, alcançar 5% não provoca uma venda automática. Entenda o seguinte: exige que seja definida uma proteção e que seja avaliada 3 possibilidades: realizar totalmente, realizar parcialmente ou continuar posicionado. No caso da Nvidia, existe uma resistência importante e um risco real de que o preço devolva parte da valorização. Por isso, meu plano seria realizar aproximadamente 50% ao atingir 204 a 207, principalmente se aparecer rejeição, perda de força ou aumento de pressão vendedora. Assim, conseguimos transformar uma parte do lucro que ainda está exposto no gráfico em resultado efetivamente realizado. Os outros 50% permanecem posicionados para o que? Aproveitar possível continuação de alta. E é importante deixar bem claro que esse manejo não foi criado especialmente para esta análise da Nvidia. Ele faz parte das regras do método Universo Investidor. Nosso objetivo não é adivinhar exatamente o topo de uma ação. Nosso objetivo é gerar rentabilidade.
defender o patrimônio e impedir que uma operação vencedora volte a se transformar em um prejuízo por falta de planejamento. Ao realizar exatamente os 50% que eu te falei, conseguimos três coisas. Primeiro, protegemos uma parte do resultado. Segundo, reduzimos a exposição caso o preço encontre vendedores de retorne. E terceiro, mantemos parte da posição para aproveitar uma possível continuação de alta. Como eu falei, não tentamos realizar o topo, realizamos parte do lucro, protegemos o capital e deixamos o restante da posição trabalhar. Tudo isso porque o lucro ainda não realizado continua exposto no mercado e proteger o capital também faz parte da construção de patrimônio. Aí você me pergunta, Vitor, e como administrar os outros 50%? Depois da realização parcial, teremos dois cenários. Cenário 1. Rejeição da resistência. Se a Nvidia alcançar a região de 204 a 207, encontrar vendedores e voltar a perder força, o restante da posição deverá ficar sob proteção. Uma perda clara dessa região entre 199 e 200 depois da rejeição seria um alerta importante para encerrar a parcela. Assim você preservaria seu resultado, até porque não faria sentido uma operação vencedora devolver todo o lucro enquanto esperaríamos indefinidamente por uma nova recuperação. Se a Nvidia assim romper os 207 com força e conseguir permanecer acima dessa região, aí eu conseguiria manter os 50% restantes. Nesse cenário, a faixa entre 204 e 207 passaria a funcionar como região de proteção. Deu para entender? Os próximos pontos seriam região de reavaliação e não promessa de preço. Conseguiríamos olhar para cima, aproximadamente 212, 220, 225, até porque toda região que nós alcançarmos de resistência e ultrapassarmos viraria suporte e proteção do nosso capital, sempre olhando para cima. Se o movimento permanecer saudável, continuamos acompanhando a posição, mas se o preço perder novamente a região rompida e demonstrar que o rompimento falhou, o que é que a gente faz? A orientação será encerrada a parcela imediatamente. Assim, trader, você consegue operar sem a emoção. Toda operação que você faz, independente da primeira, a primeira a gente ainda tem uma pequena emoção de não perder o capital investido. A partir dos 5%, nós operamos sem o emocional. Toda operação acima dos 5% será determinada pelo comportamento do gráfico e pela necessidade de proteger o capital. Cada resistência vencida vira local de proteção de capital. Ou seja, o lucro referente àquela região já está no bolso e ninguém tira. Vamos resumir? Para quem ainda não comprou, eu não entraria agora próximo à resistência. Aguardaria um retorno para uma região mais favorável ou rompimento seguido de sustentação. Para quem entrou lá em 196, passou dos 5%, vende 50% entre 204 e 207, principalmente se aparecer rejeição ou perda de força. Depois da realização parcial, se o rompimento falhar e o preço perder a região de proteção, encerrar a posição. Se romper e sustentar acima da resistência, manteria a outra metade e acompanharia os próximos objetivos, protegendo progressivamente o lucro. Conclusão, trader. A Nvidia encontrou compradores entre 190 e 193, que é essa região aqui de baixo. O gatilho técnico do método Universo Investidor foi confirmado aproximadamente 196 e 197, que é esse candle verde aqui. Se aproximarmos mais um pouco, podemos identificar aqui esses dois candles aqui que eu marquei, que é o gatilho técnico utilizado pelo método Universo Investidor, que vai te dar a oportunidade de identificar possíveis entradas mais assertivas e com melhores probabilidades. Quem comprou nessa região realizou uma entrada tecnicamente válida. Quem ainda não comprou, perdeu a primeira janela e não deve correr atrás do preço próximo à resistência. Para quem já está posicionado, precisa deixar de pensar apenas na entrada e começar a administrar a saída. A primeira região importante será entre 204 e 207. Nessa região, meu plano seria aproximadamente 5%, vende 50% e administra o restante conforme o comportamento do gráfico. Esta é a lógica do método Universo Investidor. Entrar quando existe vantagem, realizar parte do lucro, proteger o capital e permitir que o restante da posição continue trabalhando. A Nvidia permanece com nota 7.8 de 10, classificação moderada. Se deseja aprender passo a passo os critérios que utilizamos para classificar nossas entradas e administrar as operações, acompanhe o lançamento do treinamento Dominando a Bolsa Americana. O curso será lançado em breve e não se esqueça, inscreva-se no canal para acompanhar o lançamento do treinamento. Agora, investidor, deixa nos comentários, você já comprou Nvidia ou ainda está esperando uma nova oportunidade? Um grande abraço e até o próximo vídeo.